Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, e o versículo 28, diz-nos o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás, porque eu falei e não me arrependi. Decidi e não voltarei atrás. Aqui Deus falava com Jeremias acerca do povo de Israel e aqui nós vemos os decretos de Deus, a vontade sublime e a vontade soberana de Deus. Amados em Cristo Jesus, quando nós decidimos dedicar a nossa vida a Deus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos convertemos dos nossos pecados a Deus, a palavra do Senhor nos afirma que nós somos nova criatura. O apóstolo Paulo vai dizer isto aos irmãos de Corinto, em Coríntios, que somos nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Quando nós andávamos sem a direção de Deus, quando nós andávamos guiados pelos nossos próprios pecados, andávamos guiados pelas maldades, por assim dizer, nós não estávamos submissos à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus sempre foi eterna, ainda que a vontade de Deus sempre existiu, todavia nós não estávamos submissos, pois os nossos pecados nos impediam de nos submetermos à vontade de Deus, a Deus e a sua santa vontade. Todavia, ao aceitarmos a Deus, todavia, ao aceitarmos a Jesus, o seu Filho, ao aceitarmos o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, aí nós passamos a viver, como disse o apóstolo Paulo, doravante, daqui para frente, daqui em diante, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele queria dizer e queria afirmar com este versículo que dali para frente não seriam mais as vontades dele que aflorariam, não seriam mais as vontades dele que governariam, continuariam a governar a sua vida, mas daqui para frente seria, melhor dizendo, a vontade de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, querido irmão, querida irmã, a nossa vontade, ela se conforma à vontade de Deus. A nossa vontade, ela entra dentro da vontade de Deus e não o inverso. E quando nós, então, passamos em nossas vidas a nos submetermos à vontade de Deus, nós sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Pois, amados irmãos, sabemos que Deus, ele deseja o bem para nós. Deus não deseja o mal para o ser humano, principalmente para aqueles que se submetem à sua vontade. Ora, se Deus permite que o sol, permite que os tempos sejam para todos, tanto o tempo de chuva quanto no sol, quanto as demais intempéries sejam para todos, principalmente Deus quererá dar para nós, os seus filhos, algo de melhor para as nossas vidas. E quando nós entendemos e compreendemos que a vontade de Deus é o melhor para nós, não que nós vamos nos conformar com uma vida de lutas, uma vida de provações, não quero dizer isso para os irmãos, mas nós entendemos então os planos de Deus para nós. Em outro versículo que me veio à mente, é aquele versículo que nos diz, bem sei o que tens para nós, planos de paz, e de nos plantar, e de nos edificar, é o que Deus tem para mim, amados. É o que Deus tem também para você, amado irmão e amada irmã. A vontade soberana de Deus é o melhor para as nossas vidas. E o que Ele decretou para você está decretado e ninguém poderá invalidar o decreto de Deus sobre a tua vida. E eu quero crer e eu declaro, eu sei, a partir do momento que nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, eu sei e entendo bem que Deus quer o melhor para você.
Eu sei e entendo bem que Deus quer o melhor para mim. Ora, amados em Cristo Jesus, quando nós nos submetemos à vontade soberana de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós passamos então paulatinamente, dia após dia, conhecer melhor ao nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos afirmar no Antigo Testamento, em Abacuque, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este conheçamos e prossigamos, isso denota uma ideia de dia após dia. Quando eu conheço melhor a Deus, eu sei que ainda que as lutas sejam ferrenhas, eu sei que ainda que os problemas sejam de tamanho tal que queiram roubar a minha fé e a minha esperança, todavia eu vou descansar no Senhor. Amados em Cristo Jesus, quando Davi enfrentou o gigante Golias, se os irmãos lerem esta passagem bíblica, os irmãos verão que Davi disse: você não afrontou um exército de homens somente, você afrontou o exército do Deus vivo, você afrontou o exército do povo que adora a Deus, que teme a Deus. Então, para você, o teu final não será bom, porque ninguém afronta Deus e ao seu povo sem que não sofra as consequências deste nefasto ato. Amados, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosos para o nosso Deus. E quando eu entendo que eu sou precioso para Deus, quando eu compreendo que eu estou debaixo da vontade de Deus, ainda que no momento em que eu estou, ainda que o momento que me cerca, a situação que me cerca, melhor dizendo, é uma situação de luta e de provação, mas eu descanso em Deus, porque eu sei que ainda que o meu começo seja de luta, mas o meu final será de vitória. Quando você descansa em Deus, você sabe que a vontade dele é o melhor para você. E aqui, amados, o profeta Jeremias, ele vai dizer acerca de Deus, que Deus falou e não se arrependeu, decidiu e não voltará atrás. O que Deus decidiu ao teu respeito já está decidido. E o que Deus decidiu para você, eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma, que é tempos de paz, que é tempos de vitória, ainda que você não enxergue isto, mas pelos olhos da fé, passe a enxergar que a vontade que Deus tem para você, que a vontade de Deus na sua vida é de te abençoar, é de te plantar em uma terra fértil e espaçosa, é de plantar você em um lugar aonde você vai cantar um hino da vitória. Eu quero crer e profetizar para a sua vida que a vontade de Deus para você não é Lodebar. A vontade de Deus para você não é a terra da tua humilhação. Ainda que você se encontre na terra da tua humilhação, mas a exaltação de Deus está vindo para a tua vida. Deus decidiu te exaltar e não voltará atrás. Todavia, amados em Cristo Jesus, às vezes parece que a luta é tão ferrenha, às vezes parece que a luta é tão tremenda que quer nos roubar a esperança e a fé, como eu já cansei de dizer isto para os irmãos aqui em nossas prédicas. Parecemos céticos, parecemos que não cremos mais em nada, parecemos que não nos resta outra solução que senão a própria morte. Lembro-me da mulher de Jó, ao olhar para Jó naquela circunstância, ao olhar para Jó naquela situação, ela só olhava para o momento, ela só olhava para a circunstância com os olhos carnais dela. Então ela não via uma solução plausível para o seu esposo Jó. Ela não via uma solução adequada para o seu esposo Jó. E a única solução que ela viu foi a morte. Jó, amaldiçoa ao teu Deus e morre. Todavia Jó, olhando pelos olhos da fé, e é isto que Deus quer de mim e de você, que no meio das lutas, problemas e adversidades, tenhamos olhos da fé,
olhamos pelos olhos da fé, a bandeira da vitória que já está hasteada para mim e para você, ainda que todos digam ao contrário. Todavia, o que Deus decretou ao teu respeito já está decretado, e ninguém poderá invalidar os decretos de Deus sobre a tua vida. Jó disse: mulher, como fala uma louca mulher, assim falas tu. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 15, Jó disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava dizendo que nem a morte poderia roubar a esperança dele. Capítulo 19, versículo 25, Jó disse: aleluia, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para todo o sempre. Jó 42, versículo 2, ele foi então compreender os planos que Deus tinha para com ele e disse: bem sei os planos que tem ao meu respeito. Amados em Cristo Jesus, quando nós vemos e compreendemos e entendemos a vontade de Deus para nós, os decretos que Ele tem para comigo e para com você, que Ele não vai invalidar por nada, e nada, melhor dizendo, e nada poderá invalidar os decretos de Deus sobre a tua vida. Quando nós entendemos isto, nós então nos tranquilizamos. Eu quero conclamar você a esta manhã, com a ajuda de Deus, retirar do seu coração mágoas, tristezas, ansiedades, amarguras, tirar do seu coração a desesperança, a falta de fé e esperança, e a deixar que Cristo Jesus, a partir desta manhã, coloque em seu coração os frutos do Espírito: gozo, paz, amor, longanimidade, temperança, fé, aleluia, mansidão, que é o que nós precisamos em Cristo Jesus. Temperança é saber dominar os seus próprios desejos, saber dominar-se a si próprio e, aleluia, submeter-se à vontade soberana de Deus. Que nós nesta manhã, a partir desta manhã, sejamos dominados, não pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pela falta de fé, pela falta de esperança. Não, amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus. Mas que sejamos dominados a partir desta manhã pela suprema e soberana vontade de Deus. Que sejamos dominados a partir desta manhã pelos frutos do Espírito, que os frutos do Espírito é a minha oração, é o meu desejo, amado irmão e amada irmã, sejam uma constante na sua vida, no nome de Jesus. Pois quando nós abarcamos os frutos do Espírito, nós passamos pelas lutas glorificando a Deus. Nós passamos pelos problemas exaltando o nome santo do Senhor. Mas pode até parecer uma incógnita, um paradoxo, sim. Pode ser uma incógnita e um paradoxo para aquele que não se submete à vontade de Deus. Pois no meio da luta só sabe reclamar, murmurar, aleluia, e não exaltar o nome de Deus. Mas eu e você, que somos adoradores de Deus por excelência, é o nosso dever olhar pelos olhos da fé e contemplar a bandeira da vitória já hasteada. No meio da fraqueza, tirarmos forças. No meio da angústia, arrancarmos a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é o que nos move. Aleluia, e exaltarmos o nome dele, crendo e acreditando que a vitória é certa, e a vitória já chegou para mim, e a vitória já chegou para você. Esta é a mensagem que Deus deixou para você e para mim nesta manhã. Fique nesta palavra e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.